hoje, dia 19 e dia 26, fazendo a palestra em homenagem aos 22 anos da nossa instituição. E é com muito carinho, com muita gratidão, que a gente movimenta essa ação em conjunto para dizer de coração, de alma, de espírito espírita,
que essa hora, onde uma casa faz aniversário de fundação, para nós que estamos aqui afinco, trabalhando, né, nos incentivando para tomar a postura da transformação, para trazer junto de nós Jesus, através da caridade, através da fraternidade, do bom trato, do carinho, do respeito, dessa sensibilidade que precisamos trabalhá-la dentro de nós, porque é através do amor que a gente opera as mudanças das mais necessárias no nosso caminhar em evolução, né? Então a gente fala assim, tem que amar e não amassar, né? Amar, mas não amassar. E como é que a gente ama esse amor pujante? Ele começa pelo respeito, pelo carinho, pela solicitude, por gestos pequeninos, mas que contribuem para que esse diapasão espiritual congregue cada vez mais na nossa mente, no nosso ir e vir da vida, porque a gente está perdendo esse fio condutor da amabilidade, da doçura, que está lá no Evangelho, né? Então a gente liga o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Para mim, o outro. É para o outro, não é para mim. Para mim é, como a gente costuma brincar, né? Peia, conserta, olha o que você está fazendo, porque a corrigenda maior é em nós. E a doutrina nos ensina que isso faz parte de um caminhar em evolução. E faz muito parte quando a gente está trabalhando em nome de Jesus. Em nome do doutor Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono. Tão bondoso, né, Terezinha? Tão amável, tão solícito. Aí eu fico com vergonha de fazer diferente dele. Eu fico. Eu tenho que fazer igual. Que ele é o patrono. Jesus o muito mais. Jesus é muito mais, né? Lembra dessa história do Jesus? Pois é. Está nessa singeleza, nesse olhar carinhoso que a gente precisa ter um com o outro. A grande magia do trabalho é o bem que a gente deseja ao outro na educação para com o outro, no bom trato, na gentileza. Isso é fundamental. Isso vai criando em nós esse enlevo, né, de gratidão, que não é só uma palavra que sai da nossa boca, mas é um sentimento que a gente vai nutrindo dia após dia. Tem 22 anos que a gente está trabalhando esse sentimento. Eu espero que por muitos anos a gente esteja trabalhando esses sentimentos, porque o laboratório do trabalho é aqui. Aí a gente se abastece aqui e sai para a vida ordinária. A vida ordinária começa onde? No seio familiar, né? Lá dentro do miolinho da nossa família. É lá que é o exercício, é no campo de trabalho, é nas ruas. E quando chega aqui na casa espírita, é com os irmãos que consorciam essa hora magnífica de nos unirmos em nome do Cristo para fazer um pouquinho melhor. Então todos se sintam abraçados e comungando essa felicidade conosco. Vocês encarnados e os desencarnados que estão aqui. Aí a gente lembra da Celeste, do seu Fernando, né, da Olga, do Vanderlei, seu Gilson, quem? Zanola, tantos irmãos que já vivenciaram. Iara, Nossa Senhora Iara, sempre dando o seu melhor. Eu estou fazendo esse início dessa maneira, que é para chamar mesmo, para evocar a presença deles e eles verem que a gente está muito feliz de continuar essa trajetória. Ela é árdua, sim, porque essa vida não é fácil, não. Essa vida é bem trabalhosa. Eu já estou começando a falar que não é difícil, é trabalhosa.
trabalhosa, porque é um edifício, é uma edificação das nossas atitudes, dos nossos passos. Quem mais, gente, lembra de alguém? Ai, Luci, eu não falei só para ouvir o nome sair da plateia. Luci, sim, Luci. A dona Marlene, que vendia convitinho. Oh, que gracinha. 86 anos. Aqui, ela já tinha essa idade, né? E fazia esse trabalho. Seu Cirlo, isso, seu Cirlo. Seu Alain. Quem mais, gente? Quem mais? Seu João Batista, né? Com aquele jeito, né? Austero dele, mas com um coração tão grande, com uma dedicação ímpar, né? Estão vivos, só não estão vestidos de corpo físico, mas ao lembrar deles, é uma satisfação muito grande que a gente está dando de foro íntimo, que a passagem deles por aqui está reverberando até hoje, porque as lembranças vêm no nosso pensamento, no nosso coração, em forma de gratidão, né? E isso é valoroso. E aqueles que a gente não lembrou, que foram pacientes, que saíram daqui com a certeza de que iam ficar bem, que tudo ia passar, que tudo ia melhorar, eles estão realmente melhores. Estão bem e curados. Então, a gente precisa compreender que muitas vezes a espiritualidade fala, tudo vai passar, vai ficar tudo bem. Aí no outro dia a pessoa desencarna. Ficou bem. Sim, porque finalizou o ciclo da aprovação, do reajuste, do entendimento. Mas a vida não cessou. E assim vamos compreendendo e caminhando para que novos momentos de realização por vindoura, ela chegue no nosso coração com toda a certeza da fé que temos, que é traduzida essa fé através dos nossos atos, da nossa vontade de fazer o bem, estar disposto a fazer, não ter preguiça para fazer. E isso faz parte, né? Então, estamos lembrando dos desencarnados, que a gente faz uma prece, né, para os desencarnados de 2 em 2 meses. Começamos ano passado. Esse mês vai ser no dia 31, sábado, às 9 horas da manhã, estão todos convidados. Não é um encontro de chororô. Pode ser até que chora, tem alguns que choram. Mas o escopo dessa reunião é informar para todos, com muita leveza e sutileza, de que a morte é só um momento. E de que nossos entes queridos estão bem e traduzem em nós as suas presenças através do lastro de amor, do sentimento que nunca se acaba. Então a gente vai fazer essa reunião, aí tem slide, tem alguém que fala assim, eu posso fazer um depoimento? Pode. Então fica uma coisa bem interativa, um momento bem interativo. E a gente convida vocês, para quem puder, dia 31, 9 horas da manhã, a gente está aqui. Psicografia tem, o telefone toca de lá para cá. Nós não temos esse sistema de trabalho aqui, de ter psicografia. Você dá um nome para saber notícia dos entes queridos. Não temos. A gente está caminhando para um dia ter essa realização. Mas esporadicamente, médio que é médio, né? Não vacila e toca de lá para cá e aí a coisa acontece. Mas sem pretensão de ser isso o escopo da nossa reunião. O cerne do que vai ser promovido no dia 31. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. E a gente agradece aqui a presença da nossa irmã. Você trouxe página, Terezinha? Não trouxe. Terezinha não trouxe página. Rosália, minha filha, vem aqui. Faz um favorzinho para mim. Apanha aí Pai Nosso, Pão Nosso, apanha aí Palavra de Vida Eterna. Aí a direção dessa página vai ser aquela que a gente abre e fala assim, é essa. Pode abrir, Terezinha. Terezinha vai abrir pra gente. Até ao fim, tá? Quem gostaria de ler?
Olha que beleza, vamos lá. Nosso irmão aí, Edson, vai ler até o fim. O pão nosso. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Até o fim, é a página 36. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Jesus, Mateus 24:13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade, aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas. Nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Boa noite a todos. Vamos todos nesse momento fecharmos os olhos, limpar as nossas mentes. E assim, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. A oportunidade de estar nesta segunda-feira. Já estamos aqui iniciando as comemorações do aniversário dessa Casa de Amor. E para início dessa conversa, dessa comemoração, pedimos à espiritualidade amiga, aos nossos guias mentores, que estejam mais próximos de nós, que possam nos auxiliar, que possa auxiliar a quem vai fazer o uso da palavra na noite de hoje, para fazer o estudo, para nos abrilhantarmos e também para proteção, para inspiração e auxílio a todos que aqui, no plano físico, no plano mais sutil, estejam neste momento nessa casa ou ligados a ela, em todos os fios que nós imaginamos e aqueles que nós ainda não imaginamos. Que assim seja, Pai querido, em nome de Mestre Jesus. Graças a Deus.
Boa noite, meus irmãos. Como a Marlene falou, é um grande prazer a gente estar aqui. É uma casa irmã. Quando a Marlene falou da Celeste, aqui até o lado, né? Ela com o esposo dela na época, né, seu Fernando. E a gente vê essa casa com essa edificação toda. Aí a Marlene me mostrou alguns cômodos, né? E é assim realmente uma grande alegria a gente estar aqui. A gente traz também um abraço da congregação para todos os trabalhadores, né? Conforme a fala da Marlene, somos trabalhadores da grande seara de Jesus, né? É aqui a BBM, é lá a congregação, nesse grande compromisso com o Cristo de divulgar o Evangelho, não através só das nossas palavras, né? Porque as nossas palavras, quando a gente sair daqui, a gente esquece praticamente tudo. Vai ficar uma ou duas frases de efeito, que às vezes a gente fala, né? Sai intuído, uma frase. O restante a gente esquece. Mas esse coração que bate, de vocês aí, e a certeza de que estamos todos numa mesma direção, isso é que fica de cada reunião. Porque quando uma casa faz aniversário, completa mais uma primavera, passa mais 365 dias com as portas abertas, é realmente para a gente aplaudir e para a gente ter assim uma gratidão imensa a todas as pessoas que se dedicam durante 360 dias. Muitas das vezes tem irmãos nossos que estão todos os dias dentro de uma casa espírita, com o cuidado, porque sabe da importância daquele ponto de luz, não só para ele, mas para a humanidade inteira, né? E quando a gente fala humanidade inteira, é porque nós estamos interligados através das nossas emoções, através daquilo que a gente quer com todos os nossos irmãos. Parece assim uma coisa utópica, né? Nossa, mas é tanta utopia. Mas quando nós assistimos aqui do Brasil, uma catástrofe lá do outro lado do mundo, podem ter certeza de que esses corações vão estar entrelaçados. Assim como a rede da internet, que hoje em dia é uma certeza para a gente. Não temos dúvidas da internet, né? Sobre o alcance dela. Temos dúvidas em relação ao nosso pensamento, à nossa gratidão, aos nossos sentimentos, à nossa energia. E quando uma casa abre e ela consegue manter essa unidade de trabalho, essa unidade no compromisso, para a gente realmente se alegrar muito. Porque quando nós chegamos aqui, encarnados e desencarnados, trabalhadores e assistidos, colocar, né? Eu não gosto muito dessa palavra não, sabe? Assistidos. Eu acho que são irmãos que não conhecem o trabalho e que chegam para conhecer, seja na condição de buscar a cura do corpo ou a cura da alma. Todos nós chegamos à casa espírita, a qualquer templo, em busca de uma coisa, que é a felicidade real. Não é isso? Todos nós aqui, não estamos aqui em busca da felicidade. Nós estamos em busca de uma coisa melhor para a nossa vida, seja ela no corpo físico, mas principalmente, porque hoje nós já sabemos, através do Consolador, através do estudo, através da reflexão em torno desse Consolador que Jesus mandou para a gente, para nos ensinar, nos relembrar todas as coisas e nos ensinar outras, é que todo o mal que transparece no corpo, ele vem da nossa necessidade como espíritos. Não é isso? Eu acho que a casa aqui já está, né? Vocês devem... Né? Que é justamente as nossas mazelas internas que se refletem no nosso corpo físico. E quando a gente tem a compreensão disso, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil para a gente caminhar, né? E cada um de nós chega nessa casa por diferentes caminhos. E aí, quando eu pensei no tema, eu pensei naquela casa lá
há 2000 anos que tinha o nome de Casa do Caminho. A gente vê lá através de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, e ali ele nos dá assim um relato que todas as vezes que a gente lê, a gente se emociona. Porque quando, naquele momento ali, na realidade, eles estavam preocupados com todas as pompas romanas, né? Com tantas sinagogas imensas, grandiosas, até dos nossos irmãos que naquele momento tinham conhecimento da Torá, e que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre eles. Quando eles chegam à Casa do Caminho, Paulo de Tarso, naquele momento, ele fica boquiaberto. Ele fala, meu Deus, que casa é essa? Pobre? Muito pobre. As pessoas que estavam na plateia, no momento em que ele chegou ali pela primeira vez, ele olha e ele fala, meu Deus, quanta criança desnuda, quantas mães, quantas pessoas estropiadas. Mas quando ele presta atenção no olho de cada uma delas, ele começa ali naquele momento a fazer a caminhada dele para o Cristo. Naquele momento ali, quando ele vê a satisfação no olho daquelas pessoas, após elas receberem um copinho de água, um pratinho de sopa, ou mesmo o ouvido que as pudesse escutar através daqueles discípulos. E a gente traz de lá, há 2000 anos, essa Casa do Caminho para todos os templos religiosos de hoje. Inclusive a BBM, né? É a Casa do Caminho. A gente pode dizer assim, né, usando um termo bem atual, é uma filial da Casa do Caminho. Né? De lá para cá, a congregação, Vinha de Luz, a Luz e Verdade, todos os nossos irmãos que estão nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nos templos de Umbanda, de Candomblé, né? Todos esses são filiais da Casa do Caminho, porque todos eles têm o objetivo de nos acolher e de nos propiciar caminhos para essa busca interna da felicidade. Então, para a gente continuar nessa reflexão em torno da Casa do Caminho, eu pensei da gente fazer uma reflexão em torno de 2 personagens. Né? Porque quando a gente fala dos caminhos do Evangelho, a gente foi essa colocação que eu fiz aqui. Todos nós seguimos o Evangelho cristão, mas vamos por viés diferentes, não é assim? Por organizações diferentes. Né? E isso acontece também conosco enquanto pessoas? Acontece. Cada um aqui, com toda certeza, tem um vislumbre do Evangelho de Jesus diferente, de acordo com o caminho que está trilhando nessa existência. E lá, teve 2 personagens que chamam muito a atenção em relação a esse caminho que faz em busca de Jesus, em busca da compreensão da vida. Um deles é Estevão. Né? E aí eu não vou fazer uma biografia aqui, contar a história de Estevão, que é uma história extensa, né? Mas linda, maravilhosa. Estevão era judeu, né? Na época, a sua família oprimida ali pelos romanos, e ele era podia dizer, era aquele judeu que seguia todas as orientações da Torá, que é lá o Antigo Testamento que a gente tem hoje na nossa Bíblia. Ele seguia tudo ali. E ele seguia exatamente à risca, compreendendo. Um dos profetas que ele mais lia e que ele mais citava era o profeta Isaías. Justamente porque Isaías falava da vinda do Messias. E ele aguardava ansiosamente aquele Messias.
Só que como ele aguardava o Messias, diferentemente do outro, que depois eu vou falar um pouquinho dele, como que ele aguardava o Messias? Através do amor. Em todos os momentos, Estevão, com a sua família, o pai era uma pessoa mais rude, que também seguia a Torá, mas a maneira dele. Ainda achava que era o olho por olho, dente por dente, que todos aqueles romanos deveriam ser presos, que todos aqueles romanos estavam totalmente errados em relação a tudo, que eles eram escravizados, né, por conta de um monte de deuses. E Estevão, naquele momento ali na família, em todos os momentos, ele tinha a noção do evangelho que ele vai conhecer só depois. Em todos os momentos ele falava: Pai, Deus é amor. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Ele. Então, da mesma maneira que o Senhor quer para mim e para minha irmã Abigail todo o bem, nós devemos querer também para os nossos irmãos romanos esse mesmo bem. Embora eles estejam ainda desorientados, eles estão dessa maneira porque eles não conhecem da maneira que nós conhecemos. A nossa obrigação é perdoar em todos os momentos. É falar do amor de Deus conforme está na Torá, porque eles não conhecem nada do que nós conhecemos. E aí, ressalta a fé incondicional que ele tinha no poder divino em relação ao amor. Ele acreditava que realmente o amor curava todas as feridas, resolvia todos os problemas. Tanto que a gente vai ver que na trajetória de Estevão, em todos os momentos, ele não se rebela com nada. Ele é jogado, escravizado num barco, uma nau, que se falava naquela época. E ali, enquanto ele estava ali preso nas correntes e remando, ele cantava os salmos. E aí as próprias pessoas que estavam ali falavam um para os outros: nossa, como a nossa vida se modificou depois que chegou esse homem, falando com essa brandura, cantando os salmos dessa maneira, aliviando realmente as nossas dores. Quer dizer, então, o que traz para a gente é que em todos os momentos, apesar de todas as dificuldades que Estevão encontrou pelo caminho, em nenhum momento ele renunciou ao amor. Em nenhum momento ele deixou de exemplificar o amor que ele conhecia da lei. E que aí a gente vai ver lá quando Cristo chega, e que em momento nenhum ele vai dizer que aquilo está errado. Que tudo aquilo que Estevão conhecia estava errado. Eu não vim passar a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Então a gente compreende que em todos os momentos era de amor que Estevão estava cheio. E do amor que está lá na Torá. Quando ele chega na casa do caminho, ele chega, a gente pode dizer, ele chega estropiado do corpo. Só do corpo. Porque ele tinha confiança, apesar de ter perdido o pai, de ter perdido a liberdade, de não saber do paradeiro da irmã, ele mantinha a serenidade e a Deus e nos seus propósitos. Em todos os momentos ele falava: isso tem algum propósito para que eu possa me melhorar. Isso tem algum propósito. Aqui eu tenho alguma coisa para fazer. Esse foi o caminho que Estevão trilhou a vida inteira. Quando ele chega na casa do caminho, que ele está muito doente, e aí melhora um pouquinho, e ele encontra Pedro. E a primeira coisa que Pedro fala para ele é assim: seja muito bem-vindo, irmão. E aí no mesmo momento, segundo Emmanuel, ele para e ele pensa assim: meu Deus, que homem é esse? Que me chama de irmão sem me conhecer. Que cuida de mim, das minhas dores, das minhas feridas, sem saber de onde eu venho. Ele não quer saber de onde eu venho, ele não sabe em que Deus eu acredito. E quando Pedro mostra para eles os caminhos, né, com os primeiros evangelhos da trajetória de Jesus,
ele na mesma hora, ele reconhece que ali estava o Messias. Ele não tem dúvidas. Ele no mesmo momento, ele pega e ele fala para Pedro, eu preciso ler isso. E no dia seguinte, ele está na cátedra da Casa do Caminho, trabalhando. E se torna um educador que realmente vai fazer uma diferença naquele momento, é Estevão. Quando ele chega e ele fala do amor no Sinédrio para Paulo. E ali é que Paulo se toma de ódio por ele, no primeiro momento. Justamente por perceber que a fé que ele gostaria de ter, aquele homem, que era companheiro do Nazareno, que era aquele que tinha morrido na cruz, que só tinha ensinado, segundo a concepção dele, as pessoas a sofrerem, mas aquele homem mantinha a palavra, a vibração e o olhar com a serenidade que ele sempre buscava, mas que ele não tinha encontrado até então. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre Saulo. Porque Saulo também, ele lia na mesma cartilha que Estevão. Era a Torá. Mas era um olhar totalmente diferenciado. Ele se achava no direito de defender a Torá a qualquer custo. Mesmo que aquilo causasse sofrimento ao seu irmão, o sofrimento a crianças, a morte de mães, o banimento de viúvas. Ele não pensava duas vezes antes de tirar qualquer pessoa, qualquer situação do seu caminho em prol da mesma Torá. E detalhe, ele também, o profeta que ele mais lia era Isaías. E ele, sendo que durante todos os momentos em que ele fazia aquilo, a principal dúvida dele era assim, meu Deus, por que que a Torá é a verdade divina na terra e eu tenho que causar tanto sofrimento a mim e ao outro por causa dela? E aí a gente vai compreender que Paulo, na realidade, ele não vivia o Evangelho. O caminho que ele trilhava não era o caminho da Torá. Era o caminho do orgulho dele. Do que ele queria, do que ele achava certo, do que ele entendia sozinho em relação àquilo. Era um espírito valoroso. A Marlene agora há pouco me falou assim, Terezinha, somos todos vasos quebrados. E somos, não é? Somos os vasos quebrados, mas que em todos os momentos estamos sendo utilizados, não é? A gente chega aqui estrupiado, cansado, com dores, mas chega aqui, a espiritualidade fala assim, chegou o vaso. É dele que eu vou me servir. Não tem outro. E nós nos colocamos a essa disposição. Assim era Paulo. Porque, na realidade, ele fazia aquilo ali com o fervor que ele conhecia. Né? E ele sentia, durante todo o tempo, desde que começaram as notícias sobre o Nazareno, ele começou a sentir um vazio cada vez maior dentro dele. Se antes ele já tinha um vazio, à medida que ele ia escutando as pessoas se sentirem felizes com tudo aquilo que o Nazareno escutava e que ia na contramão, não da Torá, mas do que ele entendia, do que ele vivia, ele ia se sentindo cada dia mais triste, mais vazio. Até que chega um momento em que ele encontra Abigail. Abigail, irmão de Estevão, e ele também não sabia, né? E ali ele concentra, porque ele vê na firmeza de fé daquela moça,
né, na coerência dela, na leitura da lei, tudo aquilo que ele pensava e que ele queria para si. Mas aquele caminho ali também não era para ele. Não era o caminho dele encontrar uma pessoa que o amasse, que ele pudesse amar o bastante para servir de companheiro de vida. Ele tinha que trilhar aquela estrada sozinho. E aí, em algum momento, ele ordena a morte de Estevão, né? Ele apedreja, manda apedrejar Estevão. E aí, mesmo naquele momento ali, que na hora da morte de Estevão, foi realmente o momento em que ele se quebra mais ainda. Porque a serenidade no olhar de Estevão e a organização de ideias de Abigail, vendo o irmão ser apedrejado, vendo o irmão ser morto, e ele falando para ela, Abigail, ele é um homem valoroso, da mesma maneira que ele defende Moisés, quando ele conhecer Jesus, ele vai ser um trabalhador maravilhoso, já prevendo o que aconteceria depois. E o que ele chega na estrada de Damasco, no encontro com Jesus, aí vem a diferença, né? Estevão chega estropiado, machucado, só do corpo. Mas Paulo, ele chega machucado na alma. Então, naquele momento ali, ele ainda precisa cair do cavalo. Ele precisa levar um tombo. Ele precisa ficar cego. Ele precisa ficar cego para as coisas materiais, as coisas que ele vivenciava e que ele dava valor, para depois ele encontrar o Cristo. E quando ele encontra, é o momento mais marcante do caminho, e que aí a gente fala exatamente do caminho, o Evangelho sendo o caminho para a nossa libertação e para a nossa busca da felicidade, a busca real, da felicidade real. Porque quando ele encontra Jesus, que ele fica cego, ele não pensa duas vezes. Eu acho que no livro fala que em alguns momentos, por um átimo de segundo, passa pela cabeça dele todos os erros do passado, que é normal. Todos os erros. Eu persegui cristãos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu destruí lares. Mas ele olha para trás, ele vê tudo aquilo e fala, Senhor, que queres que eu te faça? Sabendo que ali era a oportunidade de ouro de toda a vida dele. Ele não podia perder tempo se vitimando, buscando consertar coisas que não seriam mais consertadas naquele momento. Então, o que eu faço? E é a transformação que o Evangelho precisa fazer com cada um de nós. Da mesma maneira que Estevão foi tocado ouvindo falar do Nazareno, e Paulo foi tocado dentro de todas as suas dificuldades. A gente se identifica mais com Paulo do que com Estevão, né, gente? É óbvio, né? Diante de todas as nossas mazelas. Mas a gente não pode ficar, porque no caminho a gente tem pedras. Quando a gente pensa num caminho, a gente tem pedras. Mas a gente também tem flores. E fazermos dessa mesma maneira que ele. Ao encontro do Evangelho, é perguntar, da mesma maneira que eu tenho certeza que todos os trabalhadores chegam lá embaixo, que ele está dizendo, Marlene, o que eu faço hoje? Né? Ou a pessoa qual é a minha função hoje? Hoje eu vou dirigir, hoje eu vou dar o passe. Mal sabemos nós, encarnados, o que aquela pessoa passou durante o dia. A espiritualidade sabe. Jesus sabe.
E te trouxe para te dar a oportunidade de você, naquele momento, através da caridade, que é nesse momento em que a gente vê realmente a caridade em ação, é quando você larga as tuas dores no caminho e vai atender o teu irmão. E muitas das vezes a gente chega aqui e a gente se coloca, né? Poxa vida, larguei, mas a Marlene nem está precisando tanto. Eu nem precisava vir hoje. Isso é no começo. Aí depois a gente começa a ficar impregnado da energia da casa, dos mentores. E aí a gente nem vai perceber mais que aqui, no momento, ela nem precisa mais de mim. Eu quero vir para estar com ela. Esse é o caminho que o Evangelho faz a gente trilhar. E quando a gente... Eu coloquei aqui também, né? Que no caminho há flores. A gente oferece flores, a gente observa flores, a gente cuida das flores e a gente semeia. A gente pode ali pegar, né, as sementes e semear. Mas num caminho não tem só flores. E a gente precisa caminhar com aquela certeza daqueles primeiros cristãos lá do começo. Foram eles que iniciaram tudo isso, que hoje é a nossa tábua de salvação. É a nossa pedra angular. Porque nós sabemos que sem o Evangelho, esse caminho que ora nós trilhamos aqui encarnados, que daqui a pouco vamos continuar trilhando fora do corpo físico, e depois vamos voltar no corpo físico, lá e cá, mas sempre nesse caminho de ascensão, de conhecimento, de busca, de burilamento, da gente buscar a compreensão desse Evangelho que realmente nos salva. Não gosto da palavra nos salva, porque eu acho que ninguém está perdido. Né? Mas nos salva a nós. Eu não gosto de falar o salva para ela. Mas para mim, eu gosto de dizer que em todos os momentos, me salva as mazelas. Daqueles que eu tenho, que eu não gostaria de ter, mas que todo dia eu piso nele. Só eu, o esforço, né? Nós sabemos o esforço que faz para estar caminhando de acordo com aquilo que o Evangelho mostra para a gente. Porque nesse mesmo caminho tem pedras. E as pedras a gente precisa contornar. A gente precisa retirar com carinho do caminho. Quando a gente já tem uma noção, a gente tira a pedra do caminho, pensando na pessoa que vem atrás, que ela também não pode tropeçar. Né? E cuidar, transpor aquilo ali, transformar. A gente fala muito daquela noção, né, de que você me dá uma pedra, eu faço um castelo. É uma metáfora legal. Que realmente é. São tantas as pedras no nosso caminho. Cada um conhece. A quantidade de pedregulhos que a gente carrega todos os dias. Carregamos para a nossa cama, na nossa consciência. Mas que e aí a gente fala que no momento em que você abre, um pouquinho antes de dormir, que você abre o teu Evangelho, e ali estão aquelas palavras doces, como da página de preparo, e aí você fala assim, realmente eu estou salva pelo Evangelho. E no caminho há trabalho. E quando a gente presta atenção no trabalho que há no caminho, a gente muitas das vezes nem presta muita atenção nas flores, mas também a gente não presta atenção nas pedras. Porque o trabalho tem essa colocação na nossa vida. De nos desviar de determinadas coisas que às vezes não são necessárias para nós.
A gente sempre se fala assim, né? O que eu poderia estar fazendo numa hora dessa? Em casa, vendo novela, né? Mas estou aqui fazendo junto com vocês uma reflexão da importância do Evangelho na minha vida. Da importância do Evangelho na abertura de uma casa como essa. Porque, antes de tudo, a casa é aquele caminho que Jesus aponta para que a gente conheça essa tábua de salvação individual para cada um de nós. Abrir as portas de uma casa espírita para o conhecimento do Evangelho é ajudar a acertar o passo, buscar objetivos superiores na vida. Então, para cá, para a BBM, em todos os momentos em que está de portas abertas, chegam Saulos e chegam Estevãos, não é mesmo? Chegam todos esses irmãos com todos os seus potenciais. Muitas das vezes, adormecidos para a vida, adormecidos para aqueles objetivos que seriam realmente, que os levariam a uma condição melhor. E que aqui recebem, como Pedro recebeu Estevão na casa do caminho, não um dedo apontado para as suas mazelas, mas a palavra de irmão. Porque somos irmãos. Quando chegamos aqui, estamos aqui na condição, né, abaixo dessa energia da espiritualidade, de Jesus, estamos todos no mesmo patamar. Não existe aqui profissão, cor, sexo. Somos espíritos ávidos do conhecimento. Espíritos ávidos de entender esse evangelho milagroso que Jesus traz para a gente, através do trabalho e através da vivência. Então, parabéns. Já está na hora, né? Já. Então, parabéns a todos os trabalhadores, à direção da casa, e que nós possamos comemorar muitos aniversários, com toda certeza. Muito obrigada pela paciência de todos. Então, nós agradecemos a nossa irmã Terezinha, que tão graciosamente, profundamente, trouxe esse tema para nós, dessas duas figuras ímpares, né? Paulo e Estevão. Eu gostei do final que você falou, quantos Paulos e quantos Estevão entram, né? E aí eu falo quantos Joaquim, Maria, Quitéria, né? Onofre, Godofredo, Alfredo. A gente não precisa nomear, mas cada pessoa que entra aqui dentro é porque Jesus mandou. Vai lá. Doutor Bezerra encaminhou. Por isso que não é de bom tom, de bom propósito e a finalidade. Quando as controvérsias acontecem, né, as situações desalinhadas, a gente dizer, põe esse daqui para fora. Jamais em tempo algum. É dizer assim, entre todos aqueles que vão congregar e os opositores também, que a gente costuma chamar de obsessores. Eu já estou começando a entender que eles são professores. Eles são professores porque eles ensinam a gente a procurar a casa espírita. Porque a gente vem, na maioria das vezes, pelo amor, a gente vem pela dorzinha, sigela do corpo ou da alma. Mas a gente agradece profundamente toda a explanação e todo esse momento que envolve a espiritualidade amiga, que envolve cada mentor de cada um, cada anjo de guarda, guias protetores, para que a gente possa levar em frente a nossa caminhada, tá bom? Então a gente vai aqui, as crianças vão chegar aqui, mas depois, tá? Depois do passe, e eles vão entregar um mimo para vocês. Um mimo tão bonitinho, tão singelo, feito com muito carinho e amor. Aí o pessoal fala assim, tem que dar lembrancinha, não sei. É mimo, gente. Delicadeza. É sutileza. É para vocês pegarem, lerem, cheirarem, porque vai ter um aroma tão gostoso. A gente adora aroma.
Então, aí vão sentir aquele aroma gostosinho e depois vão utilizar o que foi dado. Porque todo mundo tem, né, para utilizar o que vai ser ofertado, tão singelo. Né? Então, assim, a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar os trabalhadores para que, unidos a esse momento do passe, quantos temos de aplicadores de passe? Vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir a música, que vai ser uma música diferenciada hoje, e aí a gente pede para que os aplicadores de passe se distribuam um pouco aqui e um pouco lá. Desse pouquinho vai ter que fazer isso. Vamos lá, operando a situação. E a gente não vai encaminhar até vocês para que essa irradiação do passe aconteça. Vai ser um passe em conjunto. Então vai ser um passe mais espiritual, focando a energia do aplicador de passe, transmutando, ofertando, acalmando, pacificando a cada um de vocês. Agora nós vamos pedir para a Larissa. Larissa, bota a musiquinha lá. Isso. Isso. Podemos? Então. Então aí até um certo ponto eu vou fazer um sinalzinho para você, Larissa, para não delongar muito. Mas pode. Vamos então, nesse momento, vamos ouvir essa música, embalar-nos nesse trabalho de paz, nesse envolvimento espiritual para acalmar, para transfundir vibrações, para curar, para lenir. Senhora de todos nós, vamos orar. Vamos agradecer a mais essa oportunidade, Senhor, de bom trato, de trabalho, de assistência, de misericórdia para com todos. Todos nós, encarnados e desencarnados, a fluir pela vida, ainda envergando o corpo físico, para a obtenção dos êxitos que pululam em seus pensamentos, que faz com que a vida se torne o caminhar seguros e apoiados no Evangelho, ou a insana, a incerteza. Aninhem em vossos corações a certeza, meus irmãos, da imortalidade da alma, do espírito e mais nada, para que nesse rebombar de situações desafiadoras, muitas vezes treslocadas, saibam todos que a segurança está nas palavras de Jesus, nos seus exemplos. Procure Maria, se acerque a ela. Ela é a mãe de todos nós. Doce mãe, mãe dos peregrinos, mãe dos viajores, mãe dos oprimidos, mãe dos esquecidos, mãe dos ébrios, dos vícios, mãe das insanidades, correntes que se arrastam neste mundo.
assinala Jesus, o nosso modelo e guia, para que possamos seguir os caminhos das suas pegadas. E a Ele, nosso devotamento, trabalho no bem, assistência perene também, fulgurosa luz divina, que irradia todo canto, chamando de par em par para viver o momento excruciante, mas tendo a certeza de que o amparo existe, porque a nossa Mãe Maria está a nos amparar. Olhar de mãe, olhar de afago, bendita entre as mulheres, abençoada luz, rosa mística, a nos envolver com o hálito de amor. Dá às mulheres a porta aberta para novos caminhos de espíritos já assinalados para a reencarnação. Louvada sejas tu, ó Mãe de todas as mães, em todos os credos, em todas as nações. Rogai por nós, Santíssima Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, aqui nos entrelaçamos com todos a oferecer a cada um uma rosa perfumada, símbolo da beleza, perfume da natureza. Muita paz a todos nesse recanto de amor, florescendo de par em par, todos nós que labuta, juntos, unidos e reunidos nesta casa do caminho. Graças a Deus. Muita paz a todos. Pode acender a luz? Pode? Gente, vocês vão receber agora uma lembrancinha, tá? Tem água fluidificada e lá embaixo tem um mimo, bem delicadinho, bem comestível. Muito obrigada pela presença de vocês. Próxima segunda-feira nós estamos aí de novo para homenagear a nossa casa e contamos com a presença de vocês, tá bom? Uma boa noite a todos e muito obrigada, Terezinha.
Amém.